Nesta semana, o Código de Defesa do Consumidor completou 29 anos em vigor. E no próximo domingo, dia 15, se comemora o Dia Mundial do Consumidor. No Brasil, desde a criação do Código, os consumidores contam com mais instrumentos para fazerem valer os seus direitos. São muitas as conquistas, mas ainda são grandes os desafios. Para falar sobre o tema, recebemos Tereza Liporace, diretora do Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC. Tereza, muito obrigada pela participação no Jornal da Câmara. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. Tereza, o IDEC ele também comemora 32 anos da sua criação neste ano. Qual que é a principal missão do Instituto? Então, o IDEC, esse ano de 2020, nós temos que celebrar bastante, porque são 30 anos do Código de Defesa do Consumidor e 33 anos de vida do IDEC, completos em julho. O IDEC é uma associação civil de consumidores, criada no movimento consumerista, na época da redemocratização do país, e, assim como outras organizações que surgiram na mesma época, lutaram muito para a aprovação do Código de Defesa do Consumidor e para a sua implementação ao longo desses 30 anos. O Código ele foi instituído há 30 anos, mas a vigor ele está há 29 e o IDEC também, que completa 33 no meio do ano. Isso. Então, de lá para cá, foram muitos os desafios, porque teve todo um sistema para ser estruturado, hoje podemos dizer que em termos de conquistas, o consumidor ele tem à sua disposição toda uma estrutura de PROCONs estaduais, PROCONs municipais, defensorias públicas, que pode atender esse consumidor que tem um problema de consumo, dar orientações para ele e ajudá-lo na reparação dos danos sofridos e na recuperação de algum direito. Então, essa é uma conquista importante. E, Tereza, o IDEC ele atua junto aos órgãos reguladores no Poder Legislativo. Como que funciona esse trabalho? Então, o Código é uma lei muito abrangente, mas a gente tem uma série de serviços, produtos que são regulados pelas agências reguladoras. A gente tem uma série de leis que tramitam no Congresso, no Legislativo municipal, estadual e federal, que complementa esse arcabouço de proteção do consumidor. Basicamente, a gente tem uma estrutura legal que promove o equilíbrio no mercado. É muito importante que a gente sempre lembre que o consumidor ele é a mola mestra da economia. Então, é muito importante, inclusive nesse momento de crise econômica no país, a gente ter essa percepção de que o direito do consumidor ele facilitou esse equilíbrio, menor assimetria de informação, e hoje, por conta disso, a gente pode defender o consumidor, ter participação, legitimidade para pleitear junto às agências reguladoras, melhorias em regulamentos, critérios de qualidade, mais fiscalização e aumentar ainda esse sistema protetivo. E o consumidor brasileiro ele está mais consciente em relação aos seus direitos? Olha, eu diria que existem direitos que já estão muito bem consolidados entre os cidadãos brasileiros, então todo mundo sabe que se adquirir um produto com defeito tem direito à troca, as questões de garantia, mas eu diria que o nosso desafio maior agora, justamente os riscos que não são perceptíveis para o consumidor. Hoje a gente passa, a gente tem muitos problemas que antes a gente enfrentava, prazos de validade, fila em banco, que a gente já superou no sentido não que eles não existam, mas que todo mundo já sabe que é um direito e que é passível de punição, quando desrespeitado. Mas a gente tem um grupo de tantas outras coisas que vieram com o desenvolvimento tecnológico, com a intensificação no uso da internet, que trouxeram desafios onde, para os consumidores, os seus direitos não estão ainda explícitos. Então, essas violações que acontecem no nosso dia a dia de direitos ainda precisam ser mais explicitadas, punidas, reconhecidas. Eu poderia, por exemplo, exemplificar o caso do uso da proteção de dados pessoais, que hoje, esse ano, em agosto, entra em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que o IDEC, junto com outras organizações do movimento social, trabalhou muito pela sua aprovação em 2018, e que ela traz um nível de garantia muito importante. Cada consumidor, ele precisa autorizar a captura do seu dado, e é uma autorização específica para um fim específico que tem que ser muito claro e transparente. Ele também tem o direito de rever em qualquer base de dados
se há algum erro no registro desse dado, ele pode negar a captura de um dado sensível, como, por exemplo, a sua religião, né, a sua opção sexual. Então, ele pode negar a existência desse dado nas bases, pedir a retirada, enfim, é uma proteção a mais. Tereza, quando que o consumidor ele deve procurar, né, um órgão de proteção? Sempre que ele se sentir lesado, principalmente em termos de informação, o direito de informação. A informação para o consumidor ela é fundamental porque é aí que ele pode basear o seu poder de escolha. Então, para escolher, por exemplo, um alimento mais saudável para colocar na merenda do seu filho, né? As embalagens hoje não têm, por exemplo, informações nutricionais claras. É difícil ler aquelas letrinhas, né? Então, a gente está lutando para que tenha um modelo de rotulagem mais ostensível na frente da embalagem, que indique os riscos. Então, toda vez que o consumidor se sentir lesado, né, ele deve recorrer a um órgão de defesa do consumidor. Casos, por exemplo, de publicidade infantil nas redes sociais, que é muito, né, presente nesses dias de hoje, disfarçados nos programas que são direcionados para esse público, que mostram, incentivam crianças a consumir alimentos ultraprocessados. Então, é importante denunciar. Existe o OPA, que é o Observatório da Publicidade de Alimentos. A gente convida que todos os consumidores conheçam e façam suas denúncias nesse observatório e também procurem PROCONs e outros órgãos de defesa do consumidor. E, Tereza, no caso do IDEC, quais são as principais queixas, né, que chegam até o Instituto? Bom, nós recebemos dos nossos associados muitas reclamações em relação a planos de saúde, né? Então, descumprimento, a negativa de cobertura, aumentos abusivos. Esse é um assunto, né, onde também existe uma grande assimetria de informação. É preciso que as pessoas tenham acesso ao contrato, tirem todas as suas dúvidas. No momento em que ela tem uma negativa de cobertura, que ela é cometida com uma doença, precise de um tratamento, busque os seus direitos, né? Porque a gente vê muita abusividade, muita prática enganosa no mercado, né? E levando o consumidor a contratar, de repente, um tipo de plano que para ele não vai ser suficiente, nem é aquilo que ele precisa, e no momento que ele tem uma doença grave, ele se vê desprotegido. E, Tereza, para a gente finalizar, tem muita gente que ainda tem uma dúvida, né? Qual órgão procurar? Qual que é a diferença clara entre o IDEC e o PROCON? O IDEC é uma associação civil de consumidores. Nós sobrevivemos, né, e exercemos as nossas atividades graças à doação de pessoas físicas que se associam à organização, apoiam a causa e também tem todo o serviço de orientação, né, gratuito. Mas nas nossas redes sociais existem muitas informações disponíveis para qualquer consumidor. O IDEC também promove ações civis públicas e elas beneficiam todos os consumidores brasileiros. Mas em caso de uma reparação, ele tem um problema que ele precisa obter essa reparação do direito, ele pode se dirigir aos PROCONs, né, estaduais e municipais, que eles trabalham muito nessa questão da reparação depois que a relação de consumo, de alguma forma, desandou, né? Então, ele pode recorrer a esses órgãos, fazer a sua reclamação, e isso também contribui para que entre numa estatística de país e que a gente possa pleitear mais fiscalização no mercado de consumo. Tereza, muito obrigada pelas informações. Muito obrigada, boa tarde, a gente está à disposição.